Olá, pessoal. Eu sou o pastor Ramires Pacheco, pastor em Macaé, no norte fluminense. Estou aqui com o pastor César Mota Rios e também o pastor Valdemar Garcia, pastores do Distrito do Rio de Janeiro, para começar um novo projeto de podcast dos pastores do Rio de Janeiro, onde nós queremos abordar assuntos importantes da teologia luterana e de como esses assuntos se relacionam com a nossa vida no dia a dia. Tentar trazer alguns aspectos mais práticos para fundamentos da teologia luterana e como nós podemos viver essa fé tão bela que foi passada de geração em geração e chegou até nós no dia de hoje. Pastor César, pode se apresentar um pouquinho? Boa noite, eu sou pastor aqui na cidade de Miguel Pereira, na região sul fluminense, e numa cidade de Serra, com menos de 30 mil habitantes, e sirvo aqui há 4 anos. Pastor Valdemar? Olá, eu sou pastor, está começando meu 25º ano de ministério, 2 anos em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, trabalho na Zona Sul, né, onde tem 1.050.000 habitantes. Duas realidades extremas, né? Eu estou no meio das duas, moro em Macaé, a cidade aqui tem cerca de 300 mil habitantes. Então, por vezes, a gente está no interior, mas às vezes pega também aquela correria da cidade agitada. Pois bem, no dia de hoje nós vamos falar sobre os 3 fundamentos, os 3 solas da reforma. 3 grandes pilares da reforma luterana que moldam a reforma e nos guiam até hoje. Pastor César, primeira pergunta para o senhor. Como você vê a relevância desses princípios, sola gratia, sola escritura e sola fide, para a vida do cristão nos tempos de hoje? Eu acho que no nosso tempo, assim, ele é caracterizado por uma uma ventania constante de doutrinas, né? As escrituras falam de ventos de doutrina, a gente tem uma profusão de ensinamentos e de opiniões que chegam às pessoas de forma muito ágil, e entendo que esses 3 princípios, eles ajudam a dar um suporte à pessoa para ter uma convicção do que ela é, do que ela entende, do que é a verdade da fé cristã, sabendo que ela pode escutar a mensagem centrada no Evangelho no domingo na sua congregação, mas ela vai escutar outras tantas versões disso pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e ter esse fundamento bem claro e com convicção, já é um caminho bom andado para evitar muita confusão. Então, é, saber disso, né, ter isso como correto, como fundamento, me parece um bom caminho para evitar que uma pessoa seja derrubada por qualquer conversa fiada que há por aí. Muito bem. Bom, pensando então nessa ventania que somos expostos diariamente, né? Vamos falar sobre o sola escritura, né? Pastor Valdemar, se o senhor pudesse apresentar para alguém esse conceito que nunca ouviu falar, né, do sola escritura, como o senhor apresentaria, como o senhor falaria para essa pessoa o que é o sola escritura? É uma tarefa complicada num mundo de tanta incerteza, né, você falar a respeito para uma pessoa, olha, que a verdade existe e que a verdade é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, que toda a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, e exatamente para fazer a gente se manter firme, né? Porque ter a Escritura como única fonte e norma de doutrina é como ter um farol no meio dessa, né, dessa ventania que muitas vezes traz uma tremenda neblina para a vida das pessoas, em que elas não sabem por onde ir, qual é o caminho seguro. Então, ter a Escritura como, né, a única fonte e norma de doutrina é como ter um farol no meio de uma noite nebulosa, tempestuosa, em que a gente pode, mesmo no meio da ventania, da tempestade, olhar e encontrar ali uma direção, uma orientação, um caminho. Então, eu apresentaria a Bíblia exatamente como a verdade que ilumina e que aponta uma direção segura para a gente trilhar essa jornada que é a nossa vida aqui na Terra.
Então, certamente, gera em nós, né, gera nas pessoas que se encontram por vezes em dúvida, uma certeza de que na palavra de Deus há uma confirmação das promessas, né? E, bom, pastor César, como a gente pode relacionar esse conceito, né, do somente a Escritura, com as tradições da primeira igreja e, consequentemente, algumas interpretações que são muito antigas, mas que chegam aos nossos ouvidos ainda nos dias de hoje? Eu acho importante, para fazer isso, né, a gente entender que só a Escritura não é uma proposta de pegar toda a tradição da igreja, embolar e jogar no lixo, né? Não é um desprezo pela tradição, né? Isso é outro princípio que não é o nosso. A nossa ideia não é assim, a tradição deve ser desprezada. A questão é, nós temos as Escrituras com a sua primazia, e toda tradição deve ser avaliada à luz das Escrituras. Então, uma tradição ela pode ser preservada se ela é boa e se ela não conflita com as Escrituras. É bem parecido isso que a gente vive com as tradições cristãs, com aquilo que Jesus enfrentou no capítulo 7 de Marcos, né? Quando chegam ali os fariseus e querem impor a tradição que eles entendem ser a tradição judaica correta, e Jesus vai mostrar para eles, com as Escrituras, vejam bem, as tradições de vocês, muitas vezes, estão em contradição com aquilo que é a Escritura. E aí esse princípio ele é claramente necessário, né? E, embora alguns cristãos vão dizer assim, não, não pode ser assim, mas veja, se essa tradição é boa, se essa tradição, inclusive como dizem, é da parte de Deus, por que ela estaria em contradição com isso que nós temos certeza que é da parte de Deus, que é a Escritura? É muito mais fácil a gente entender que nessa tradição que foi supostamente transmitida oralmente desde o começo, algo se imiscuiu, entrou ali um conceito diferente, entrou uma proposta humana, né, travestida de vontade divina. E como que a gente identifica isso? Como que a gente identifica o que não é uma tradição salutar, edificante para a igreja, o que é uma tradição perigosa? Aquela que vai contra as Escrituras. Então, o Sola Escritura é importantíssimo para a gente definir o que é artigo de fé e o que é, por exemplo, uma mera opinião ou um costume de uma época, o que é vontade de Deus e o que é vontade de gente, que pode ser até uma vontade sábia, pode ser até algo bom, mas não é para ser apresentado para as pessoas como algo da parte de Deus, né? Então, o princípio ele nos serve muito para isso, para diferenciar as coisas, né? Eu acho que a Igreja Luterana tem feito uso desse princípio de forma muito, muito clara. Quando a gente diz, por exemplo, olha, certas práticas nossas são boas e a gente quer preservar, mas a gente não tem o direito de apresentá-las como culto necessário. Colocar nas consciências das pessoas que elas precisam de toda forma fazer isso porque é a vontade de Deus. Calma, se não está nas Escrituras, não é assim, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que a pergunta era outra, talvez, né? Tinha um ingrediente diferente aí. Não, contribuiu muito para o nosso pensamento e para a gente chegar numa das perguntas que eu gostaria de fazer para o pastor Valdemar, que é sobre como esse princípio bíblico, ou princípio teológico, afetou as experiências que o senhor teve no seu ministério. Foi positivo? Facilitou? Dificultou em outros casos? Como foi isso? Ter só a Escritura Isso? é uma tranquilidade, né? Para ser bem sincero, porque é muito comum, vocês devem passar por isso também, né? Que às vezes perguntam assim, pastor, qual é a tua opinião a respeito de tal assunto? E a minha resposta, assim, quando me perguntam, se quer saber a minha opinião, é a palavra de Deus. Né? Porque eu sou mais liberal que a palavra de Deus. Tem coisas que talvez se fosse da minha opinião eu liberava, entendeu? Mas ia estragar a vida de muitas pessoas.
Mas a palavra de Deus não, né? Porque ela é boa, né? Ela apresenta a boa e santa vontade de Deus. Então, ela é muito tranquilizadora, porque assim, não é a minha opinião, não é a minha visão do mundo, não é a minha ideologia, não é o que eu acho, mas é o que o Papai do Céu revelou. E aí, como a gente parte do princípio que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela tem como propósito sempre, né, trazer conforto, orientação, ou se não puxão de orelha, mas sempre visando o que? A salvação. Deus, né, não se agrada da perdição, ele quer que a gente use a palavra para resgatar os perdidos. Então, é muito tranquilo para mim, assim, nesses anos de ministério, basear os meus aconselhamentos, as conversas, os sermões, na palavra de Deus. E quando às vezes a gente dá opinião demais, a gente acaba se lascando e talvez lascando os outros, sabe? Porque a nossa opinião é falha, às vezes né, o nosso coração diz alguma coisa e nem sempre aquilo que vem do coração é uma coisa boa. Por mais que você tenha boa intenção, às vezes é um mau conselho. E na palavra de Deus nós vamos encontrar sempre uma orientação segura, uma orientação que vai trazer para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir naquele momento, seja na pregação de lei, né? Que é aquela pregação em que aponta o pecado e mostra que a pessoa está desviada do caminho do Senhor e que precisa do arrependimento, como também daquele momento em que você vai consolar uma pessoa. Não tem nada mais doce e confortador do que o poder do Evangelho para confortar um coração. É muito melhor do que a minha opinião, que às vezes pode ser amorosa e generosa, mas ela contradiz com a palavra. Né? Um exemplo, esses dias um colega pastor ele queria um texto, se alguém podia ajudar ele com um texto que ele queria mandar para uma pessoa que saiu da igreja e se tornou espírita. E o que levou ela a ir para o espiritismo? Um momento de luto, em que ofereceram para ela um conforto, dizendo assim, olha, seu ente querido quer se comunicar com você, e o seu ente querido ele terá uma nova chance. E ela falou, olha, enquanto eu ouvi na igreja que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, lá eu vi que o meu ente querido não estará condenado, que ele terá uma nova chance. É mais consolador, talvez, que a mensagem que o nosso colega lá pôde pregar ou dizer para aquela pessoa, não sei o contexto. Mas qual é a verdade? A ressurreição ou a reencarnação? A gente vai pela Escritura. A Escritura diz ressurreição. 1 Coríntios 15 é um texto maravilhoso sobre isso. Então, para mim é muito tranquilo e confortador. Assim, eu durmo em paz sempre que eu prego a palavra. Porque eu sei que a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é perfeita, que a palavra de Deus é justa, eficaz e que ela não volta vazia. E as minhas palavras, muitas vezes, são vazias. Eu acho, só comentando assim, né, eu acho que essa coisa de dormir em paz porque eu preguei a palavra, né, isso devia ser até mais ensinado, lembrado entre nós, né. Às vezes a gente pode não ter feito a mensagem mais linda ou mais confortadora, não saiu todo mundo, né, levitando dali, mas a questão é, a palavra foi pregada ou foi outra coisa, né? Se foi a palavra, a sua tarefa foi feita. Fosse fiel um pouco. É bom demais. Perfeito. O Salmo 119 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, né? Não nos deixa vacilar, né? Obrigado, pastores. E você, ouvinte, tem algum exemplo em que a palavra do Senhor foi luz para o seu caminho? Compartilhe com a gente aqui nas redes sociais usando a hashtag Entre a Cruz e a Graça. Vamos para o nosso segundo tópico, somente a graça. Pastor César, como a graça de Deus nos liberta dessa prisão de culpa e de legalismo? Eu acho que sempre que a gente fala de salvação somente pela graça, a gente precisa começar pelo problema, né? A gente só entende que a salvação somente pela graça quando a gente entende o tamanho da enrascada em que a gente estava. Se o ser humano tivesse alguma capacidade de, por si,
alcançar a salvação, né, a salvação não precisava ser somente pela graça. Né? Se houvesse a possibilidade de o ser humano escalar, né, pouco a pouco, até alcançar o nível de merecer alguma coisa, nós diríamos assim, a salvação tem uma importância aí da graça, mas não é somente por ela. Quando a gente fala que a salvação é somente pela graça, a gente está querendo dizer também, né, é porque não tinha outro jeito e porque para a salvação não há uma contribuição, uma preparação humana prévia. É somente pela graça e por isso é completamente imerecida essa salvação. Né? Isso tem consequências enormes para a compreensão que a pessoa tem sobre si mesma, enquanto pessoa salva, e para o valor que se dá ao sacrifício de Cristo, né? Não é um complemento, não é uma ajudinha que Deus me deu, não é um detalhe, é tudo, né? Está ali, a minha salvação está na cruz de Cristo. E também muda o modo como a pessoa olha para o outro cristão também. Porque se eu reconheço que eu não contribuí para ser agraciado, mas eu fui agraciado estando morto em delitos e pecados, eu olho para o outro sabendo da sua imperfeição também, mas dizendo, graças a Deus, né? Ele pode ser salvo também pela graça, a mesma graça que me alcançou. Né? Isso me parece que muda a nossa visão completamente sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o próximo, sobre a igreja, sobre as nossas expectativas mudam, a nossa compreensão muda completamente, né? E fica muito claro para a gente, né? Muito mais claro, que o que nós temos a expressar, acima de tudo, diante dessa realidade, é gratidão a Deus, porque nós não podíamos fazer nada e não fizemos ali nada. Perfeito. O pastor Valdemar, o texto de Efésios 2, 8 e 9 é muito claro, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O senhor certamente vive também no meio evangélico e tem muito contato. O senhor me diria que esse texto ele é vivido no meio evangélico de forma mais viva do que poderia, ou por vezes ele é esquecido e aí sempre o relacionamento de Deus se torna algo como uma meritocracia? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que essa doutrina, que para mim é a mais linda de todas, né? Pela graça, ela bate muito forte em nós homens, né? O masculino. Vocês gostam de favor? Repara como é o meio da nossa natureza, assim, que a gente tem que resolver os nossos problemas, a gente tem que correr atrás, a gente não quer nada de graça. A gente se orgulha de ter feito as coisas que deram bastante enfado e cansaço. A gente às vezes se orgulha, né, daquele terminar o dia assim, olhar para trás e falar, nossa, como eu trabalhei duro hoje. E eu acho que essa doutrina da graça, ela chacoalha um pouco essa nossa masculinidade aí de que a gente tem que resolver todos os problemas, de que a gente é o provedor. E aí a gente se dá conta, cara, que a gente não é capaz, que a gente tem uma impotência, que a gente não, né, que o César lembrou muito bem assim, cara, nós não damos conta. É uma dívida impagável. A gente não tem condições de fazer isso. Isso vai muito contra o que a gente tem ouvido nas igrejas sendo pregado. Você é capaz de tudo, você foi chamado para ser vitorioso, né? Essa coisa assim da autoajuda, é só acreditar, com fé você chega lá. Não, chega lá onde, né? Chega lá onde? Chega numa frustração, muitas vezes. Então, eu vejo que realmente descansar no Senhor é um desafio muito grande. A gente realmente confiar. Tanto que, quando você fala para as pessoas, vocês devem ter vivido essa experiência já, que a gente é aceito por Deus pela graça dele, não pelas obras, as pessoas não faz sentido. Fala, não pode.
parece mais racional, mais compreensível acreditar que eu preciso ser obediente, que é a doutrina da maioria das igrejas, né? Que coloca a salvação é pela graça mais obediência. Ou na Igreja Católica, né? A salvação é pela graça, vamos dizer, pela morte de Cristo na cruz, mais boas ações. Ou no Espiritismo, que diz que a gente vai evoluir e tal pela caridade. Né? Então, assim, você vê, o ser humano sempre está como se ele fosse capaz de algo. Então, apresenta uma antropologia positiva, né? Você é capaz de se salvar, você com o teu esforço, com a tua dedicação, se você aceitar Jesus, se você fizer o que a lei manda, e aí entra no que você falou no começo do legalismo, né? Do temor, pela graça você é salvo. Isso não vem de você. A Nova Tradução diz, né? É um presente de Deus. Cara, quando a gente entende isso, e olha para a cruz e fala assim, poxa, eu devia estar lá. Puxa, Jesus pagou o preço dos meus pecados, eu, pobre, miserável pecador. Quem sou eu para Cristo morrer por mim? Quem sou eu? Enquanto eu não tiver essa noção, né, que o César tocou nesse ponto, de quem sou eu, né? Trapo de imundícia, né? Absorvente usado. Esse sou eu. Porque eu não me vejo assim, né, Ramírez e César? Como é que a gente se vê? Pô, um cara com potencial enorme, uma capacidade enorme, e que a qualquer momento só falta um código para me desbloquear, ou falta alguma coisa assim, né, que vai, de repente, dentro de mim, vai dar um estalo e eu vou prosperar. E isso traz, assim, uma coisa tão triste, porque move com a ganância, com a cobiça e com o egoísmo. E é o contrário somente pela graça, né? Porque na graça, uma vez eu li um livro do Philip Yancey, que ele diz assim, que Jesus é o filho pródigo. Ele pega toda a herança do pai e gasta com os amigos, né? Entendeu? Ele faz uma comparação louca, né, do filho pródigo. Mas é interessante olhar assim, Jesus é pródigo, né? Ele é esbanjador, ele esbanja a graça. Ele encontra um cara no boteco lá, um pé rapado, como eu, assim, um Zé Ninguém, e ele, tá aqui, meu filho, um presente para você. Que presente? É a vida eterna. É o perdão dos teus pecados. Nossa, quando eu me tocar disso, cara, aí eu não vou ter outro olhar para ele, a não ser o que o César falou, gratidão. Falou, Senhor, cara, muito obrigado. E quando a gente está com o coração cheio de gratidão, rapaz, a gente sai saltitando pelas ruas aí, né, alegre, feliz, e as pessoas vão perceber. Qual é a razão da tua esperança? É que pela graça eu fui salvo, cara. Deus me deu um presente. E não é dinheiro, não é prosperidade, não é... né? É maravilhoso. E é tão diferente, né, realmente do que tem sido pregado. Eu conversava hoje com um rapaz por aqui, ele acompanha bem, né, o cenário religioso, até por ter participado muito tempo disso, e ele dizia assim, não, eu sei como vai ser a pregação ali. Geralmente é a partir do Antigo Testamento, é a partir de alguma figura do Antigo Testamento, que é usada como exemplo para terminar dizendo para a pessoa, faça assim também, e você vai ser abençoado. E aí, o mais das vezes, ser abençoado significa ter bens materiais, ter aquela vitória pessoal que você espera. E no meio disso tudo, a graça, ela se torna invisível. Ela é inexistente, muitas vezes. Quando ela é mencionada porque um texto, né, levou a isso, ela fica discreta ali. Não é do interesse apontar para a graça de Deus. Muitas vezes ela é só aquela faísca inicial, né? Que, sim, sem a graça não vai, mas sempre tem mais, né? Mas o importante é toda essa outra história aqui que eu vou contar para você, né? Siga essa receita. Olha José no Egito, né? Exatamente. Olha lá, faz igual ele, ser fiel, se mantenha fiel, que Deus vai te abençoar. Isso quando não, porque isso eu já escutei mensagem assim, quando não se esquece de mencionar Jesus, absolutamente, absolutamente. Eu até, teve gente da congregação que nem acreditou, porque eu falei assim, olha, eu recebi uma mensagem de um pastor batista para o dia de finados, que ele estava contra a celebração do dia de finados, né? E escreveu uma mensagem de vida no dia da morte. Só que na mensagem de vida dele, curiosamente, 2 páginas,
ele não mencionava Jesus nenhuma vez, nem Jesus, Filho de Deus, Cristo, nada, cruz. Simplesmente não falava disso. Falava de viver uma vida correta para você ter um destino certo, para você não ter que ficar com ninguém chorando por você depois. Essa era a mensagem de consolo. Parece que é caricatura, não, mas é real. Teve gente da congregação que me pediu, pastor, eu quero ver essa mensagem. Me manda, mandei. Infelizmente, é só abrir qualquer YouTube aí da vida, você vai encontrar mensagens assim. Infelizmente, a beleza do evangelho tem sido perdida e sido trocada por palha, né, por palha. Pense você, nosso ouvinte, em um momento em que você experimentou essa graça de forma marcante na sua vida. Como isso mudou e como isso tem o poder de mudar outras vidas também com o seu testemunho. Falando que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para te dar salvação, algo imerecido por cada um de nós. Muito obrigado, pastores. Vamos para o nosso próximo. Somente a fé nos ensina, esse conceito nos ensina que somos justificados pela fé e não por obras. Nós já falamos um pouquinho a respeito disso, né, no tópico acima. Pastor César, explica para a gente essa ideia de achar o amor de Deus algo merecido pelas obras. Como isso estaria errado? A gente pode partir da expressão inteira, né, que a gente usa nas nossas confissões, dizendo que nós somos justificados por graça mediante a fé, né, e até colocar as duas coisas, então, para conversar, porque pode existir, como a gente até mencionou, em algum ensino e no coração das pessoas, a ideia de que, sim, a graça de Deus é muito importante. Mas como eu recebo essa graça? Né? Como que eu vou ser alvo dessa ação graciosa de Deus? Eu vou me preparar para isso. Eu tenho certas atitudes, certas inclinações, certa disciplina espiritual até, para receber a graça de Deus e assim ser ajudado. Né? E aí, quando a gente usa a expressão completa, né, por graça mediante a fé, nós aprendemos que não é por uma capacidade nossa ou por uma aptidão nossa que nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus é recebida por um meio, e esse meio de recepção da graça, né, que faz com que nós recebamos essa graça de Deus que é oferecida para todo mundo, é a fé. Né? É a fé, e nós aprendemos com o texto mencionado antes, né, que tudo isso que nós vivemos, então, de sermos tratados com graça, de recebermos isso pela fé, é um presente de Deus. Então, isso muda essa perspectiva de pensar, eu vou me preparar, eu mereci. É por graça, mas eu mereci. Não, né? Não, porque eu receber a graça também foi pela fé simplesmente, e não por obras que você praticou. Né? Isso muda a nossa concepção completamente de salvação e nos dá uma tranquilidade. Né? Porque se não for assim, né, e se for por obras que eu vou construindo essa recepção da graça, né, eu poderia ainda pensar, será que eu fiz o suficiente para merecer essa graça de Deus? Ou pelo menos, será que eu fiz a minha parte direito para poder ser um bom receptáculo da graça? E quando a gente aprende que é pela fé, né, que isso tudo acontece conosco, as coisas mudam. Perfeito. Pastor Valdemar, a pergunta seria como a fé verdadeira se traduz em ações no dia a dia sem que caiamos na armadilha, né, de pensar que somos melhores do que o nosso irmão e, consequentemente, também cair na armadilha de que as obras nos tornam mais excelentes aos olhos de Deus. Né? Quando falo em fé, né, eu logo vim abrir a Bíblia em Romanos 3, né? Que Romanos 3, para mim, tem muito conteúdo sobre isso. O 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente está falando aqui somente pela fé, a gente está falando na fé que nós recebemos de Deus no dia do nosso batismo, ou quando ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo agiu no nosso coração, e nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala fé, o importante é ter fé. Eu tenho até uma camiseta de uma música, de um samba, né? Vai na fé. Né? Mas será que o compositor está falando da mesma fé que nós estamos falando aqui hoje? Não é aquela fé, não, eu tenho que acreditar, né? Dias melhores virão, é um pensamento positivo. Então, a fé que nós falamos é a fé que nos foi dada no coração, colocada no nosso coração por ação do Espírito Santo. Eu lembro de uma revista chamada Boas Novas, ela foi escrita especialmente para alcançar as pessoas quando o Muro de Berlim caiu e a União Soviética deixou de ser um país comunista e deixou de perseguir a igreja. A igreja luterana americana fez um trabalho muito interessante naquelas repúblicas. E tem, eu acho que o volume 4, que tem um homem no centro da revista, assim, é uma página dupla, que é um caixão enorme. Não sei se vocês já viram essa imagem. É um caixão enorme. E um cara morto ainda tem aquele algodãozinho no nariz. E ele usa aquela imagem para dar o exemplo do que somos nós sem a fé. Nós somos mortos espiritualmente. É como, né, o nosso amigo lá que foi ressuscitado por Cristo, né? Lázaro, né? Foi ressuscitado. Isso. Quer dizer, se Jesus não fala, a palavra não alcança ele, e ele vem para fora, ele não viria. Assim também nós não podemos crer nas coisas de Deus, crer em Deus, em Jesus, se não for o presente dado por Deus, que é a fé. Então, como é que eu vou me orgulhar de algo que eu ganhei, não pelo meu esforço, mas foi um presente dado por Deus? Então, ele não me move a uma arrogância, porque, de fato, de novo, eu sei quem eu sou. Pobre, miserável pecador. Eu sei o que eu mereço. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. E esse presente ele nos dá pela fé. Então, a fé é algo fabuloso que me move a viver com muita humildade também. Né? Com muita gratidão e muita humildade. Eu acho que são dois aspectos que a gente tem que falar bastante, né? Na prática. O que a fé traz para mim? Gratidão e humildade. Porque eu sei o que eu mereço e não é o céu. Mas pela fé, né, que Deus colocou no meu coração, eu recebi a dádiva de crer em Jesus como meu Salvador. Um presente. Perfeito. Eu lembro bem do o Franz Piper, na dogmática dele, ele enfrenta essa pergunta, né, e ele diz assim, uma congregação madura que foi ensinada sobre a doutrina da salvação somente pela fé, isso estando bem assentado, né, e bem pregado, ela pode ouvir uma palavra sobre boas obras, ela pode ser exortada às boas obras, ela não vai se confundir, porque a base está estabelecida, ela sabe de onde que ela veio, ela sabe por que ela tem a salvação. Eu acho que essa maturidade é importante. Claro, a gente não pode falar, talvez ele tenha sido um pouco simplista na ideia de uma congregação. Né? Numa congregação você tem várias mentes, né? Tem pessoas que são mais maduras, né? Mas de qualquer forma, né? A gente no trabalho pastoral isso vai sendo resolvido nos estudos, nas conversas, né? Acho que como o pastor Valdemar colocou, isso se resolve, né? Com um ensino claro, isso não é um problema, não. Eu acho que eu acho que é importante isso, não ter medo realmente também de falar sobre as boas obras. Nós temos agora os textos, claro, esse nosso programa aqui ele vai ser futuramente colocado no ar, mas os textos que eu estou estudando para o sermão de domingo me levaram a um tema que é verdade e fé, um encontro que transforma vidas. E o texto do Evangelho tem as bem-aventuranças, que trata muito de questões de justiça, que você pode abordar muito. Então, a prática, né, da vida cristã, eu não faço boas obras para ganhar pontinhos com Deus. Eu lembro muito de uma frase do meu pai, que ele falava assim, filho, você tem que honrar o meu nome por 2 motivos. Eu falava, pai, quais são os 2? Primeiro, que você é meu filho. Segundo, que você carrega o meu nome, né? Eu sou Júnior, né? Então, ele falava muito... Quer dizer, eu
eu não tinha que fazer boas obras para ser filho do meu pai, né? Eu não tinha que honrá-lo, mas porque eu sou filho dele, né? Eu quero que ele tenha orgulho de mim no sentido positivo dessa palavra, né? Eu quero que ele fique feliz com as minhas ações, que ele não fique chateado. Meu pai era muito um cara assim, que quando a gente fazia alguma coisa errada, que ele tinha que puxar a nossa orelha, ele chorava, porque ele não gostava de brigar com a gente. Era um pai assim diferente dos pais dos meus colegas. O pessoal tinha muita inveja, entre aspas, assim, porque eles falavam, queria que meu pai fosse igual ao teu, porque meu pai não batia, né? Meu pai conversava, dialogava, e era um cara que fazia isso. Era quando a gente fazia alguma coisa que errada e ele tinha que vir punir a gente, ele chorava. Porque ele falava assim, estão me obrigando a fazer uma coisa que eu detesto. Era quase uma obra, teologando, que idolatrando um pouco meu pai, né? Uma obra estranha ao meu pai, né? A lei. Assim, era um cara que preferia bater papo, orientar e dar conselho. Então eu aprendi, acho que em casa, com esse exemplo dele, que eu não preciso fazer as coisas para ser filho de Deus, para morar com Deus no céu. É porque eu já sou filho, eu já tenho a herança que ele me deu. Então agora eu faço isso para honrar o nome dele e para testemunhar para as pessoas como ele é bom, né? Como ele é bom, como ele é maravilhoso. Perfeito, legal, legal a atitude do pai do senhor, né? Pastor César, o senhor poderia comentar para a gente um pouquinho, ainda nesse tema, sobre o texto de Hebreus 11:1, que diz assim, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu acho que isso Fácil, fica tranquilo. fica tranquilo, né? Não, não, o interessante é essa nossa vontade de ter as coisas diante dos olhos, né? De caminhar vendo exatamente tudo, né? Esse apego às coisas que a gente chama de coisas concretas, por isso, as coisas que são palpáveis, né? E que são mensuráveis também. E por isso, nessa competição que existe no coração das pessoas entre a fé, aquilo que a palavra coloca, e aquilo que é o apelo do mundo hoje, né? As coisas do mundo ganham muito espaço no coração da pessoa, se não é por obra do Espírito Santo. Afinal de contas, são coisas que eu posso contar, eu posso guardar, eu posso colocar, nem que seja na conta bancária, e todo dia conferir, né? Enquanto que a fé, até um texto que nós estamos estudando agora também para o domingo vai trabalhar isso, né? Ela te aponta para algo que você não vê, que não está no seu horizonte de visão agora. E não pode estar mesmo, né? Não pode porque é fé, né? E se é fé, não é aquilo que você já tem diante de si. A gente pode até lembrar aqui também de algo que foi recente na nossa reflexão, a partir de Coríntios 13, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz algo de forma extremamente ousada e que às vezes passa despercebido, que é que a fé e a esperança são menores do que o amor, né? O amor é maior do que a fé, porque o amor não acaba, né? Ele vai dizer isso. Quer dizer que a fé acaba? Sim. Por quê? Porque quando nós estivermos ressurretos com Cristo, nós não precisamos crer mais. Nós veremos face a face. Paulo usa essa expressão também, né? Hoje nós vemos como que por um espelho, de forma indefinida. Então, muito daquilo que nós afirmamos, nós simplesmente cremos, mas não vemos. Sobre nós mesmos, o que nós somos? Quando nós dizemos, eu sou filho de Deus, eu vejo isso. Olha, eu creio nisso, que a palavra me diz. Eu vejo a Santa Igreja Cristã? Não, eu creio nisso, né? Eu vejo a vida eterna? Não, eu creio. Agora, quando eu estiver diante de Deus lá, eu não creio em mais nada disso, né? Nem tenho esperança mais, não tenho esperança por aquilo que eu não mais espero, aquilo que já está comigo. Chegou lá, né? Mas o amor permanece, né? Mas o amor permanece. Eu acho que isso esclarece para a gente por que a fé é uma fé no que nós não temos, assim, no que é invisível, né? Acho que isso ajuda a gente a perceber por que tem que ser assim.
Como esses três solas podem ajudar o cristão a enfrentar os desafios da ansiedade, da depressão, da culpa, dessa busca por significado da vida, né? Pastor Valdemar, o senhor pode compartilhar com a gente um pouco? Eu acho que ele traz tranquilidade, uma coisa que está em falta, inclusive, a gente diz que o brasileiro é o povo mais ansioso da face da terra, né? Então, essa ansiedade que a gente tem, essa correria, essa pressa, esse corre para conquistar, né? Eles, como até o César falou, tiram a atenção do nosso coração, o foco. Isso é o grande perigo hoje. A gente, às vezes, aponta o nosso canhão para um lado da sociedade, mas o que mais me preocupa hoje é exatamente essa correria atrás do dinheiro, atrás da prosperidade, atrás de uma melhoria na qualidade de vida. Então, esses três pilares, né, somente a escritura no meio dessas incertezas que eu não sei em quem confiar, me traz um farol, né? A graça me traz a tranquilidade de saber que eu recebi um presente imerecido de Deus e que esse presente ele é me dado pela fé, que é um dom que Deus coloca no nosso coração através dos meios da graça, do batismo, da palavra. Então, isso para mim traz assim, sossegai, né? Dizer para as pessoas, sosseguem, a vida de vocês está nas mãos de Deus, né? Deus deixou para nós uma verdade revelada, que é fiel. O Salmo, né, da semana passada fala que a gente dá graças a Deus pela misericórdia de Deus e pela verdade também. Então, a gente tem essa aí, nossa, a gente tem uma palavra que é verdadeira, que não muda. As circunstâncias mudam, a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Puxa, eu estou sobre pedra, né? Eu estou baseado em rocha. Será que, né, a sociedade, eu preciso fazer mais, né? Provérbios diz, né, que os filhos da sanguessuga me chamam, me dá. Então, a gente está nessa sociedade, me dá, eu preciso de mais, eu quero mais, eu mereço mais. E Deus nos dá de presente a salvação, e não vem de você, é um dom de Deus que é dado através dessa fé. Então, para mim, é sossegar. Gente, calma, vivamos com confiança, vivamos debaixo da graça de Deus, vivamos olhando para a palavra de Deus, ela vai nos guiar em segurança. Eu não vou ter tudo que eu desejo, cara. Eu já aprendi isso, estou com 51 anos. Eu não vou ter tudo que desejo, mas posso dizer do meu 51 anos que recebi de Deus muito mais do que eu precisava, né? Muito mais do que eu precisava. Estou gordinho, né? Estou, né, recebendo mais do que eu precisava para minha saúde física. Fui muito abençoado por Deus. E se eu tivesse escrito o roteiro da minha vida, eu tenho certeza que eu não seria tão feliz como eu sou hoje, pela graça de Deus. Não foi pelos meus esforços. Deus conduziu minha vida muito diferente do que eu sonhava, do que eu queria. E eu posso olhar para trás agora, já no meio da vida, e dizer assim, cara, como é bom viver debaixo da graça de Deus. Se fosse do meu jeito, estaria muito mais enroscado, muito mais complicado. Então, eu queria dizer isso para as pessoas, assim, sosseguem, descansem, confiem, né? Mas para isso a gente precisa mergulhar na palavra. Acho que isso é importante, mergulhar na palavra. Sair da superfície, para de ficar ouvindo essas mensagens aí de tudo vai dar certo. E se não der? Posso contar rapidinho um testemunho que eu vi uma vez de um senhor? Por favor. Eu já contei isso em alguns momentos, desculpa se eu for repetitivo. Eu estava pastoreando lá em Bituba, no Paraná, e teve um caso de um senhor que recebeu a notícia, os médicos deram notícia para o filho que o câncer do pai era incurável e que ele não teria muito tempo de vida, 6 meses de vida. E o filho não tinha coragem de falar para o pai e pediu que eu o fizesse. Eu achei que ia ser uma tarefa fácil. Não sei se já passaram por isso. E aí eu fui rodeando, sabe aquela coisa assim que você quer falar alguma coisa, mas não tem coragem de falar? Aí ele, o senhor já de 73 anos, olhou para mim assim, falou assim, pastor, eu já entendi.
Mas não precisa se preocupar comigo. Porque se Jesus quiser, ele me cura do câncer. Mas se ele não quiser, ele me cura dando a vida eterna. Fica tranquilo. Minha vida está nas mãos do Senhor. E ele faleceu 6 meses depois. E eu pude dizer essas palavras no enterro dele. Que a gente tenha fé desse homem, né? E apesar das circunstâncias não serem positivas, eu não alcancei os meus sonhos, os meus projetos, fica tranquilo. Se Deus não me curar do câncer, ele me cura dando a vida eterna. E ele está na vida eterna, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Caramba, que lindo, pastor, que lindo. Mostra como a fé verdadeira no objeto certo, né, com a verdade revelada e presa no coração, né, dá força para enfrentar todo o sofrimento, toda a morte que pode chegar à nossa Eu casa. posso mostrar agora um testemunho feio? Pode. Pastor Galdino Schneider contou essa história. Tinha uma senhora, eu vou dizer o nome da denominação, tá? Vou ser bem antiético aí, talvez. Uma senhora que tinha 2 filhas. Uma era da nossa igreja e uma era da Universal do Reino de Deus. E ela ficava 6 meses na casa de cada filha. Então, 6 meses ela ia na igreja luterana, 6 meses na Universal. Pois bem, ela também recebeu a notícia que tinha um câncer. Né? As 2 filhas contaram para os seus pastores, pediram oração. Um dia ela foi na Universal com a filha, como ela tinha o hábito de ir, e o pastor declarou que ela estava curada do câncer. E com esse decreto do pastor, ela abandonou o tratamento. E no começo ela se sentiu muito bem. Deixou de fazer quimioterapia, parou de ter aqueles efeitos colaterais do tratamento, etc. e tal. Mas, enfim, depois de 4, 5 meses, em que ela estava muito feliz que Deus tinha curado ela, ela começou a sentir dores e a doença, que estava sob certo controle no tratamento, veio com tudo. E aí ela ouviu do médico que o prognóstico era muito ruim, que ela provavelmente iria morrer daquele câncer. Pois bem, ela voltou lá no pastor e falou: por que o senhor determinou e declarou que eu estava curado e eu não estou curado? Ela falou: porque a senhora não teve fé. E essa senhora entrou em desespero e ela tomou uma decisão: tirar a sua própria vida. Por quê? Se ela não tem fé, quem crer e for batizado será salvo, ela diz. Quem não crer será condenado. Então ela já estava condenada ao inferno. Por que passar pelo sofrimento de enfrentar a doença aqui em terra? Ela queria tirar a sua vida. Ainda bem que ela teve a oportunidade de encontrar o pastor Galdino Schneider e pregou para ela exatamente o que a Bíblia ensina a respeito disso. E ela não tirou a sua vida. Infelizmente veio a falecer por causa do câncer. Mas isso nos mostra, né, como a responsabilidade de quem prega o evangelho. Pregar a verdadeira palavra de Deus. Nem todos serão curados do câncer, mas todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá em Cristo Jesus. Então, muito cuidado com os ventos de doutrina que tem por aí, que acabam tirando, inclusive, a alegria da salvação e da vida eterna do coração das pessoas. Só para um contraponto. Sim, sim, sim. Fica o alerta, né? E assim, nesse mundo que por vezes é tão pluralista e privativo da fé, né? É importante para o cristão que tem o conhecimento verdadeiro do Evangelho continuar testemunhando o amor de Deus, né? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, enfim, né? No seu lazer. Não só testemunhando com boas ações, né? Dando o exemplo de um bom cidadão, de um bom filho de Deus, mas também falando, né? Pregando, né? Para que o Evangelho, então, seja recebido nesse E ter a coração. razão da nossa esperança. Exatamente. Exatamente. Bom, já estamos avançados no nosso horário. Algumas considerações finais, assim, já chegamos no final dessa jornada. Aprendemos bastante sobre a teologia luterana, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. Princípios que moldaram a reforma e nos guiam até hoje para viver uma fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo, um relacionamento bom com Deus que nos liberta de todo pecado e nos dá um propósito de vida, que é servir em amor a Ele e também ao nosso próximo. Pastor César, muito obrigado pela presença. A palavra está com o senhor.
Eu acho que o pastor Valdemar trouxe a palavra, o descanso, né? Acho que essa reflexão deveria nos conduzir ao descanso que nós temos em Cristo, ao descanso que nós temos para não ficarmos nos prendendo a reflexões mirabolantes, invenções de teorias e mais teorias, mas nos centrarmos no estudo da palavra, né, com toda a simplicidade e empenho também, para que nós também, como igreja, não só como pessoas por aí, mas como igreja, tenhamos essa ousadia de descansarmos no sola gratia, no sola fide, sabendo que é assim que as coisas acontecem, né? Termos a certeza do amor de Deus por nós e ter a certeza de que esse amor, sendo comunicado, também tem o seu efeito na vida de muita gente que por aí está. Eu, nessa noite, depois dessa conversa, vou poder descansar. Muito bem. Pastor Valdemar? É isso, né? Que a gente aprenda realmente, de fato, a descansar no Senhor. Às vezes a gente entra muito no ativismo, né? Como se tudo dependesse da gente. Que bom, né? Que tudo depende de Deus, né? Tudo depende dele, nada depende da gente, né? E que generoso Deus é conosco, né? De nos permitir viver debaixo da sua graça, pela fé e tendo a Escritura como farol. E falta. É isso aí. Obrigado, pastor Valdemar, também pela Obrigado a excelente vocês. reflexão. Pastor César, nosso querido ouvinte, obrigado por acompanhar esse nosso primeiro episódio, né? Uma tentativa ainda, estamos ajeitando as coisas. Quero agradecer também a toda a nossa equipe, que vai depois fazer a edição desse material aqui. Quero convidar também para o próximo episódio, onde nós vamos mergulhar ainda mais na teologia luterana, falando então do santo batismo, como ele nos salva. Se você gostou desse programa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua avaliação e compartilhar com amigos e familiares. Para alcançar ainda mais pessoas, a mensagem do Deus que perdoa, num Deus de amor e da esperança em Jesus Cristo. Por fim, nós queremos fazer uma oração. Eu vou pedir ao pastor César para nos conduzir essa oração. Querido Deus, te rendemos graças por esse encontro, por esta conversa, porque foi uma conversa toda cheia do Evangelho, cheia dessa mensagem que conta para nós a verdade do teu amor, a verdade da nossa salvação por meio de Cristo Jesus, que por nós se entregou à morte na cruz do Calvário. Te damos graças por isso e pedimos que possas nos abençoar, abençoar toda a tua igreja, para que testemunhemos isso que tanto nos alegra e enche o coração de gratidão. Que possamos comunicar essa verdade e que mais gente se una a essa comunhão, fazendo assim parte do corpo de Cristo Jesus. Por tudo te rendemos graças, por tudo te louvamos e engrandecemos. No nome dele, nosso Senhor Jesus, que esteve morto, mas vive para todo sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Muito obrigado aos dois amigos. Deus abençoe vocês também. E lembre-se, entre a cruz e a graça há sempre esperança. Tchau, tchau.